Meu nome é Gui Oliveira e eu sou cabeleireira. E eu quero te mostrar como eu cancelei todos os meus contratos e decidi me tornar a minha própria marca. Aqui eu vou te mostrar como você consolidar a sua própria marca e sair desse excesso de compras, de curso, de técnicas em que até agora não te trouxeram resultado. Provavelmente alguém próximo a você já disse que você não era capaz. Isso a gente vai ouvir o tempo inteiro. Na realidade, a gente vai ouvir isso mais de pessoas próximas do que de pessoas que não nos conhecem. Quem geralmente acredita no nosso trabalho são pessoas desconhecidas. Isso é muito comum. Então, isso não é uma dor sua ou minha, isso é uma dor de todo mundo. As pessoas, elas passam a acreditar naquilo que você acredita quando o teu negócio começa a dar certo. Então, por isso que você precisa da autoconfiança. Ninguém vai acreditar em você até você chegar lá. E quando chegar lá, as pessoas vão falar pra você: cara, eu te conheço desde o início, eu sempre acreditei no seu trabalho. A gente sabe que isso é mentira, mas tá tudo bem, porque essa pessoa agora ela tá olhando pra você. O que a gente precisa, na realidade, é fazer com que essas pessoas olhem pra gente. Mas prestem atenção, você precisa de pessoas novas, pessoas que entrem na sua vida todos os dias. Você precisa de clientes novos todos os dias, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Consolidando uma marca forte. Você precisa se posicionar de maneira diferente no mercado. É legal a gente seguir as orientações do mercado, sim, é legal. Você está dentro de eventos, é muito importante. Mas você está aproveitando esses eventos? Você já comprou milhares de cursos, você conhece milhares de técnicas, mas você desenvolve essas técnicas? Ou você entra dentro do seu salão e continua fazendo a mesma coisa que você fazia? Você só está comprando um curso para dizer que você tem um certificado de tal pessoa? As pessoas, elas dizem para você que vão te ensinar a desenvolver algo. Mas se você não quiser, nada disso vai mudar. Essa aqui é a grande realidade. Não adianta eu falar pra você aqui, ó, agora a gente vai desenvolver uma técnica que vai mudar a história de você dentro do salão, mas eu não tô vendo o que você tá fazendo. E se eu te passar uma técnica e de repente você entrar dentro do salão e fazer uma coisa completamente diferente? Tá errado? Não tá. Você tá desenvolvendo a própria técnica. Porém, você precisa desenvolver, tá? Então a gente precisa fazer com que o mercado nos olhe. E eu não tô falando mercado profissional, eu tô falando mercado de clientes. As suas clientes precisam te olhar e sentir confiança em você. Por que você fala o tempo inteiro de confiança? Porque é através da confiança em que essas clientes vão trazer novas clientes. Há 5 anos atrás, exatos 5 anos atrás, uma pessoa de uma marca grande me falou que eu não seria ninguém, que eu não conseguiria alavancar na minha carreira e que eu não conseguiria sair de onde eu estava. Sabe o que eu fiz com isso que a pessoa me falou? Obviamente eu poderia sentar e chorar, sabe? Tipo assim, pô, tá me desmerecendo, eu não sou suficiente, eu nunca vou ser reconhecida. De fato, tem uma dificuldade muito grande das pessoas te reconhecerem no mercado, isso é óbvio, porque eu queria ser reconhecida por marca. Naquele dia, o que eu fiz? Eu simplesmente agradeci a marca pela oportunidade, eu saí e anunciei: você é a sua marca. Ali eu passei a entender que não importava o caminho que eu fosse seguir, eu tinha que focar em mim. Assim, talvez lá no futuro, marcas pudessem me olhar. Então eu peguei daquilo que me falaram e fiz um combustível, né? Tipo, botei fogo naquilo ali e falei: não, peraí, agora é comigo. Então eu saí daquela marca e eu comecei a me posicionar enquanto profissional no mercado. Eu comecei a mostrar mais autoridade e fazer coisas diferentes do que o mercado estava fazendo na atualidade, né? Eu sempre gostei de fazer coisas fora da curva. O que todo mundo estava fazendo, eu não queria fazer. Era mais ou menos por esse caminho que eu ia. Opa, se tem todo mundo fazendo aqui, então eu não vou para esse caminho. Já tem muita gente fazendo, então eu não vou chamar atenção. Ou talvez eu dê sorte de chamar atenção. Só que eu não podia contar com a sorte. Eu não podia ir no efeito manada, naquilo que estava todo mundo fazendo. Obviamente, às vezes você tem que entrar nas trends e fazer tudo que todo mundo está fazendo só para sentir aquela energia, que é gostosa. Mas lá atrás eu peguei aquele combustível e toquei fogo mesmo. Eu falei: não, peraí, agora é minha hora de desenvolver a marca, a minha marca. Daí eu comecei a trabalhar em coisas diferentes. Só que não dava certo. Tudo que eu tentava não dava certo. Eu ia por esse caminho, de repente várias pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Então as pessoas que tinham mais visibilidade ganhavam mais visibilidade e mais autoridade, porque elas já estavam lá. Então a gente sempre acha que as coisas não podem acontecer com a gente porque tem pessoas com mais autoridade que você no mercado. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é possível. Na realidade é possível para todo mundo, porque a gente tem que entender de uma vez por todas que não importa número, o que importa é relevância.
o quanto você se torna relevante para sua cliente. Não importa você ter milhares de seguidores dentro das suas redes sociais e você não ter cliente sentado na sua cadeira. A gente precisa definitivamente conectar a nossa marca com o nosso público. Então vamos lá. Não existe um atalho para o sucesso. Isso aí você tem que colocar na sua cabeça de uma vez por todas. A gente acompanha muito o mercado. O tempo inteiro que você acompanha o mercado, você se compara. Quando você começa a se comparar, você entra naquele efeito manada que eu falei para vocês, que a gente precisa sair de replicar tudo aquilo que os outros estão fazendo, porque você começa a se comparar. E quando você começa a se comparar com o mercado, tem um grande problema acontecendo atualmente. Ou melhor, está mais visível. As pessoas estão falando mais disso. O que está acontecendo? Esse efeito de filtros. Por que um efeito de filtros? Porque na realidade, a gente não está mostrando mais para a nossa cliente como referência, ou as próprias clientes têm trazido para vocês referências de cabelos que não são reais, de pessoas que não são reais, de bonecas de cera. Aquilo não é real. A nossa vida, a nossa realidade dentro do salão, ela não é um filtro. Nós não trabalhamos com modelos, nós trabalhamos com cabelos reais, aqueles cabelos que não passam em teste de mecha, aquelas pessoas que não têm aquele rosto simétrico, perfeito, porque não existe isso. Quando a gente entender que não existe isso no mercado e que aqueles rostos estão sendo transformados e que cores de cabelo estão sendo mexidas e que peles estão sendo filtradas, em que nem maquiadoras mais estão trabalhando porque os filtros estão fazendo o trabalho de maquiadoras, em que a cliente não se reconhece mais, você se torna um profissional diferenciado, porque você mostra para ela que a realidade não é aquela que ela está vendo como um portfólio de um grande cabeleireiro ou de um cabeleireiro que às vezes nem tem tanta visibilidade. Não importa, lembra que eu falei que não é número, mas sim o que as pessoas estão fazendo? Às vezes você mostra um portfólio ou ela te traz uma referência de um outro profissional que você sabe que não é real. Ou, às vezes, você nem sabe que isso não é real. Você acha que você é inferior àquele profissional. O que é mais grave, eu tô aqui para te dizer que não existe perfeição e que as cores do cabelo elas estão sendo alteradas. Então, que profissional você quer ser? Aquele que mostra de fato para sua cliente que pode desenvolver um bom trabalho, ou o profissional que está fazendo um trabalho mediano, mas está enchendo a própria cliente em deformidades de uma perfeição deles. A nossa realidade é isso. Nós temos olheira, nós temos poros na pele, nós temos frizz no cabelo, isso é real. Os cachos não são tão cacheados, as cores não são tão nítidas, as texturas existem várias e você precisa mostrar para sua cliente que você é diferenciado nisso, que você está mostrando a beleza real, a beleza dela. Enfatize na beleza real. Assim você vai se desconstruir do mercado. O mercado está te oferecendo uma coisa que não é real e você precisa mostrar para o mercado e para suas clientes que você sabe que isso não é real, mas que você pode dar para ela o melhor naquilo que você sabe fazer. Então você tem que se tornar o melhor naquilo que você sabe fazer. O que eu quero te dizer com tudo isso é que quem faz a regra do jogo é você. Até aqui a gente entendeu todos esses processos da criação de marca. Lá atrás, eu entendia da seguinte maneira, que para eu ter sucesso profissional, eu precisava ou ser embaixadora de uma marca, ou ter o meu próprio salão, ou estar dentro de eventos para que as pessoas me vissem e tivessem visibilidade. Não que isso não faça sentido. Naquele momento, tudo isso fez sentido para mim. Até eu entender que existem vários processos e que dentro daquele teu negócio você pode ramificar de várias formas. Se você quer ser embaixador de uma marca, ok, trabalhe para isso. Vai ser bem legal e você vai gostar, mas que você não dependa só disso. Se você quer ter o seu próprio salão, show! Você vai lá e trabalha bastante, entra, abre o seu próprio negócio, conheça o seu negócio, mas que também você não precisa disso. Às vezes a gente acha que a gente está dentro de uma empresa e que aquela empresa ela não é nossa. Deixa eu te falar uma coisa, você é colaborador daquela empresa, aquela empresa também é sua e ela precisa de você para que ela aconteça. Então aquele negócio também é seu. Então não se sinta menosprezado se você não tiver um negócio. Não se sinta diminuído se você não fizer parte de uma marca, porque você é essa marca. As marcas elas precisam de você o tempo inteiro. Então o que eu acabei fazendo sempre? Eu sempre tentei
um pouco na contramão do negócio. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu tive o meu próprio salão, eu fui embaixadora de marca, eu fiz parte de algumas marcas, até chegar num ponto em que eu sempre gostei, na realidade, de sair da minha zona de conforto. Pensa só comigo. Eu saí de Floripa trabalhando com turismo, né? Cheguei no Rio de Janeiro, eu não era cabeleireira. Virei cabeleireira. Então, eu conheci o cenário de porta em porta, atendendo o cliente de porta em porta nos lugares que vocês podem imaginar e até nos lugares que vocês não vão imaginar jamais que eu já tenha ido, e que me fizeram crescer muito enquanto profissional, porque eu entendo o profissional que coloca a mochilinha nas costas, ou mochilão, né, porque a gente carrega muito peso sempre, entra dentro de um ônibus e de outro ônibus e de um trem e de um metrô para chegar até o local, e às vezes a gente não traz para casa nem 1/3 daquilo que de fato a gente merece, e a gente cansa e a gente corre risco e tudo isso acontece. Eu fui essa profissional. E eu me desafiei a não estar mais na rua. Mas será que eu ia ter cliente estando dentro de casa? Então o que eu fiz? Peguei o meu puff velho e comecei a lavar o cabelo das minhas clientes no tanque. Desse jeito. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas com uma lanterninha de celular eu estava no tanque, porque não tinha iluminação no meu tanque, e estava com uma lanterninha de celular atendendo a minha cliente. Naquele momento, aquilo fazia muito sentido para mim. Eu já não estava mais na rua com a mochila nas costas, dentro de ônibus lotado, voltando de madrugada para casa, correndo risco de vida, tá? Em uma cidade em que, lembre, eu era desconhecida. Eu cheguei aqui sozinha, tá? Botei essa minha mochila nas costas, tirei ela das costas e aposentei ela para trabalhar dentro de casa no meu tanque. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado dentro de casa no meu tanque. Quando eu entendi que o meu negócio ele precisava se estabelecer, o que eu fazia? O dinheiro que entrava eu não gastava, eu reinvestia. Com o pouco que eu ganhava, eu consegui fazer do meu salão um espaço dentro do quarto onde eu tirava a porta do meu guarda-roupa, que era de espelho, colocava na frente, e uma cadeira, que era toda remendada por aquela fita isolante preta, porque ela era toda corroída por causa dos meus gatos. Então, esse era o meu local de atendimento. O meu tanque, uma porta de guarda-roupa que tinha o vidro e uma cadeira remendada com fita isolante. Eu tava feliz. Eu garanto pra vocês que eu tava muito feliz. Eu tinha várias fotos dos cabelos que eu achava lindo, porque eu admirava o meu trabalho, mesmo não sabendo direito o que eu tava fazendo. Mas as pessoas estavam me procurando, então significava que tava dando certo. Depois disso, eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. O que eu fiz? Eu fui no meu vizinho, que trabalhava muito bem. Por que eu sabia que ele trabalhava muito bem? Porque todos os dias a loja dele estava cheia. E as encomendas para aqueles móveis de pallet demoravam muito tempo para ser entregue. O marketing dele estava forte. Te garanto que estava forte, porque eu fiquei esperando uns 2 meses para receber os meus pallets. Mas eu queria os meus pallets da maneira que eu queria, porque eu estava fazendo meus móveis planejados de pallet. Então o que eu fiz? Eu peguei, fiz uma bancadinha com meus pallets e coloquei 2 espelhos que estavam sensacionais. Comprei umas imagens na internet de algumas pin-ups e coloquei colada com uma fita adesiva na parede. Meus pallets e os meus produtos ali expostos para as pessoas saberem que produto que eu estava usando. Porque até então eu queria me atrelar alguma marca. Eu achava que naquele momento era muito importante isso. Eu lembro de emassar as paredes do meu quarto. Eu mesma emassava e pintava as paredes do meu quarto. E eu lembro também de que as clientes às vezes machucavam os pés nos azulejos que estavam soltando do chão. Mas estava tudo bem. Tu pensa que eu tornei o meu quarto num estúdiozinho dentro de casa. Cara, aquilo era sensacional. Por quê? Começou a crescer meu negócio. Eu chamava de barbearia para garotas. E de repente eu tava atendendo várias e várias clientes dentro da minha casa. E aquele portão toda hora sendo chamado e alguém querendo entrar. O que eu fiz? Agora só com agendamento. Dentro de casa, eu só estava trabalhando com agendamento porque eu não estava mais dando conta. Eu subi o meu preço. Eu precisava subir o meu preço. Ali eu não entendia valor ainda não, tá? Eu subi meu preço. O que me aconteceu? Nesse primeiro momento, um cliente que trouxe a namorada viu que tinha potencial o meu negócio e me ofereceu, então, uma sociedade. Essa sociedade durou muito pouco tempo porque as nossas ideias elas não batiam. Não tinha uma gestão financeira. Sabe assim, chegar no final da semana, a gente simplesmente dividia a conta, pegava o que sobrou, só que o que sobrava do meu, eu pagava as contas do salão. O que sobrava da minha sociedade, ele simplesmente levava embora e tava tudo certo. Acho que a gente não geriu bem o negócio. Essa sociedade não deu certo. Então, findou a sociedade e o negócio já tava um pouco mais bonitinho, porque a gente fez uma reforma dentro de casa, enfim, ficou bem legal, tinha até
uma geladeira, onde a gente vendia algumas coisinhas lá e tava tudo certo. Ou seja, a gente tava evoluindo o negócio. Só que eu tava mais uma vez sozinha, desenvolvendo o negócio sozinha, porque a mão de obra, ela era minha. Você tem que entender que quando a mão de obra é tua e tá entrando numa sociedade, isso tem que tá bem claro para ambas as partes. Isso aqui já é uma dica de negócio. Tem que estar bem claro para ambas as partes em que cada um precisa fazer o seu para que o negócio aconteça. Presta atenção nisso, porque senão sociedades futuras vão dar errado. Depois que eu fiz um curso de barbearia, onde eu ensinava a platinar cabelo de homens, eu conheci um outro sócio que me ofereceu um outro negócio. Essa sociedade também durou muito pouco tempo, porque a gente estava num lugar muito isolado, mas até então o negócio estava dando certo. Só que eu recebi uma outra proposta, uma proposta que mudaria definitivamente a minha vida. Eu tinha um salão em Campo Grande e recebi uma proposta de uma outra pessoa para abrir um salão na Barra. Então eu vi aquela oportunidade como um risco, sair da minha zona de conforto, mas eu não tinha clientes na Barra, eu tinha clientes em Campo Grande. Ou seja, eu poderia passar muita dificuldade ali. De fato, isso aconteceu. O meu sócio anterior não conseguiu administrar que eu ia ter um outro negócio. Aquela sociedade se encerrou mais uma vez e mais uma vez eu saí sem absolutamente nada, zerada, sem dinheiro no bolso e dessa vez sem todos os meus móveis. Eu não tinha mais móveis. Ou seja, eu comecei com alguma coisa e agora eu não tinha mais nada. Entrei nessa sociedade em que eu comecei a tocar o negócio da Barra. Mais uma vez, eu tinha um sócio que não entendia do negócio, também não deu certo, e quando eu descobri, eu tinha uma dívida de quase 300 mil reais e um salão na Barra que não tinha clientes. Então, eu nunca fiquei na minha zona de conforto e eu sempre me arrisquei. O que eu fiz dessa vez, gente? Agora sim. Eu tive que sentar e chorar. Eu entrei numa depressão e eu não sabia o que era depressão. Eu entrei com crises de ansiedade e eu não fazia ideia do que eu estava sentindo e do que eu estava vivendo. Eu simplesmente não queria levantar da cama porque eu não tinha condições de pagar absolutamente nada. Nem o salão e nem a casa que eu estava morando porque eu tinha me mudado. O que eu fiz? Trabalhe com honestidade. Seja claro com todas as pessoas que passarem na sua vida. A honestidade, ela vai te levar a lugares inimagináveis. Como que isso acontece? Você não precisa mentir sobre as coisas que estão acontecendo. Você precisa ser honesto com as pessoas. Eu cheguei pro proprietário da casa e eu falei para esse proprietário da casa: eu não tenho dinheiro para te pagar. Se você quiser me expulsar, tá tudo bem. Mas se você me der a oportunidade, eu vou trabalhar para pagar essa conta. E ele confiou em mim. E assim eu fiz. Eu cheguei para a pessoa que tinha vendido o salão também da Barra e falei: eu não tenho dinheiro para te pagar, eu não tenho cliente. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer isso acontecer. E ela falou: eu confio em você, eu não sei porquê, mas eu estou confiando em você que você vai me pagar. A gente precisa refazer um contrato. E assim a gente fez. Em menos de 3 anos eu consegui pagar o salão da Barra, a dívida em geral do salão da Barra. Como? Fazendo mechas a R$199 preço. Isso era promoção. Aquilo que eu falei para vocês lá na primeira aula, que não é possível, você não cresce com promoções. Eu não cresci, mas eu paguei as minhas contas. E é isso que a gente faz, a gente sobrevive, a gente paga as contas. Por que eu te contei essa história até aqui? Porque eu errei muito. Eu tive muitas sociedades, eu fiz várias coisas que não deram certo. Mas em tudo isso que não deu certo, eu posso olhar para essa vida que eu tive lá atrás e essa trajetória e olhar para tudo isso com orgulho. Porque eu sempre fui honesta, sabe? Sempre foi uma troca. Eu sempre falei para as pessoas o que eu iria fazer e eu cumpri aquilo. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa cliente. Você tem que ser honesto com a sua cliente. Você tem que falar para a sua cliente até onde você pode ir e o que você vai entregar. E a partir dali você fideliza a sua cliente também. Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto e a gente precisa criar coisas novas. A gente não pode ficar onde a gente está, a não ser que você queira. Mas eu nunca quis ficar naquele lugar. Eu sabia que eu merecia mais, que eu podia mais. E você também pode. Todos nós podemos mais. Porque tem para todo mundo. Nós somos um mercado onde tem, obviamente, muito mais clientes do que profissionais. Então tem para todo mundo. A gente tem que parar de olhar para o vizinho e disputar com o vizinho. E sim criar algo novo. Você precisa trazer algo novo para sua cliente. Como você vai se diferenciar? Tendo discernimento e tendo a cabeça no lugar e colocando as suas ideias em um papel. Você está anotando tudo que eu estou te falando? Você está anotando
anotando os teus novos planos, você está anotando tudo que você viveu e tudo que você não quer mais viver e tudo aquilo que você está se propondo a viver no futuro, a partir de agora, você precisa fazer isso, porque se você não fizer isso, se você não colocar num papel, e olha que foi difícil para colocar no papel, eu achava besteira essa coisa de anote, peça, corra atrás, a gente acha sempre que é besteira, mas não é besteira, porque quando você coloca no papel, as coisas elas acontecem, porque você cria objetivos, e quando você cria objetivos não, é o objetivo, é que nem prioridades, não existe prioridades, ela é uma palavra singular, não uma palavra plural, porque só existe uma prioridade. Qual é a tua prioridade? Crescer. Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. Ótimo, então corre atrás disso. Depois você vai para uma nova etapa. Não adianta você querer abraçar o mundo, querer fazer tudo de uma vez. Não existe isso. Esse não é o caminho. Não é dessa maneira que vai acontecer. Você precisa criar um objetivo, focar e ir até lá. Não importa os meios. Você pode mudar o meio. O meio você sempre pode alterar. O objetivo nunca. Faz sentido? Presta atenção. Existem vários caminhos que você pode trilhar no meio. O objetivo, ele não se altera. Eu quero me tornar um cabeleireiro de sucesso. O que eu vou fazer para isso tá aqui no meio. Eu tenho vários caminhos aqui no meio, mas o objetivo é único. Eu vou me tornar um cabeleireiro de sucesso. Como você vai fazer isso? Aqui no meio você pode errar, aqui não. Por que você não pode errar no objetivo? Porque o teu objetivo, ele tem que ser concluído. Você tem que focar nele, mirar, e aí sim você vai atingir, tá? Então, esse é o sentido da coisa. A gente precisa esquecer daquele método antigo, aquele método em que a gente precisava estar dentro de um grande salão para ser reconhecido. Você se tornou essa marca. Hoje, a cliente, ela te procura, ela não procura mais o salão. Não importa onde você esteja, ela está atrás de você. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa em que todo mundo olhava para mim e falava assim, ó, não vai dar certo. Era isso que as pessoas me falavam. Sabe aquele memezinho que a gente via? Não vai dar certo. Eu ouvi isso milhares de vezes durante os meus 12 anos no Rio de Janeiro. Várias vezes as pessoas me falavam, Gui, não vai por esse caminho, tá tudo bem aqui, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu saí do meu salão na Barra depois de ter reformado ele fazia 1 ano. Eu fechei esse salão e eu fui para um salão muito, muito, muito maior. Um dos pontos mais caros da Barra. E me falaram, não vai dar certo. E de fato não deu, mas não deu mesmo. Presta atenção se não deu. Eu tô aqui agora. Eu tô aqui agora falando com vocês e passando tudo aquilo que eu vivi. Deu certo por 1 ano. Deu certo para eu ver que não era aquele caminho que eu queria. Deu certo para eu entender que eu era chefe e que eu não era líder. Em que as pessoas tinham medo de mim. Elas não me respeitavam. Você tem noção disso? Você dentro da sua empresa ou da sua vida está sendo chefe ou está sendo líder? Isso é importante. Eu era chefe dentro de uma empresa grande, em que o tempo inteiro eu ficava tentando trazer mais e mais e mais e mais clientes e nada acontecia. Até que as pessoas, elas de uma certa forma, elas foram meio que me abandonando. E daí, em terapia, eu me perguntava, será que o erro está comigo ou será que isso é das pessoas? Não tem resposta certa e não tem resposta errada. Isso é o livre-arbítrio. Cada um escolhe o caminho que quer seguir e tá tudo bem. Só que o que você precisa entender, o que você precisa mudar é dentro de você, não importa o que as outras pessoas em volta estão fazendo. Lembra que eu falei que quem faz as regras é você? Isso é muito importante. Você faz as regras. Então, quando eu entendi tudo isso, eu abri a mente e aconteceu a minha primeira trend, que foi uma amiga minha que trouxe. Eu já contei isso diversas vezes, mas talvez você não me conheça. Uma amiga minha trouxe uma ideia de uma trend que ela queria muito fazer de olhos vendados. Eu estava desanimada naquele dia porque eu estava falida. Sim, eu fali. Eu não tinha dinheiro para mais nada, somente para pagar as contas e os meus funcionários, que isso eu nunca abri mão. Podia não ter nada dentro da minha geladeira, mas as minhas contas, elas estavam sendo pagas, os meus funcionários também, porque eles não têm nada a ver com isso. Todo mundo sai de casa para receber o seu. Eu sou gestora, não importa se eu vou ter dinheiro, mas os deles têm que estar garantidos. Só que até aqui, então, eu te mostrei os 5 passos, eu espero que você tenha anotado. Se você não fez, olha só, eu vou te dar um resumo rápido do que a gente fez até aqui, então. Os nossos 5 tópicos. Sair da manada, sair daquele efeito manada e fazer tudo aquilo que todo mundo estava fazendo. Foco na cliente, na beleza real. A gente falou muito sobre isso, sobre os filtros. Encare a beleza real. Primeiro, a sua autoridade. Crie sua autoridade no mercado antes de pensar em marcas, tá? Primeiro você, depois a marca. Cada obstáculo é uma oportunidade. Então eu te mostrei que eu passei por vários obstáculos na minha vida e todos esses obstáculos eu tornei uma oportunidade
e não me vitimizei com nada do que aconteceu. E foco no objetivo. Não importa o que venha acontecer no meio, quais os caminhos que você vai escolher aqui no meio, o principal é o objetivo. Então foca no objetivo. Anote tudo isso e a gente está preparado então para o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado até aqui, porque aí eu vou te mostrar o que eu fiz, o que aconteceu dentro da minha carreira para eu estar aqui hoje falando com vocês e falando sobre construção de marca. Então até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado até aqui.